Vos saúdo, amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, dessa vez no livro de Ruth. Graças a Deus terminamos aí o livro de Juízes. Você que nos acompanha, aquele abraço. Você que está aí nos acessando pela primeira vez, Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e dar o seu joinha e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Mas esse livro aqui, amados, está contemplado no tempo dos Juízes. Está escrito assim no versículo 1. Na época dos Juízes houve fome na terra. Na época dos Juízes houve fome na terra. Então nós vamos quem escreveu o livro de Ruth? Não se sabe. Não se sabe o autor. Então nós vamos usar aqui duas possibilidades desse livro ter sido escrito. Uma possibilidade é desse livro ter sido escrito pelo profeta Samuel, que também foi juiz. Essa é uma possibilidade. O profeta Samuel, ele ungiu a Davi, a Saul e a Davi. E é bom lembrarmos que essas pessoas aqui, Ruth, a Moabita, vai ser ancestral de Davi. Ela vai ser a bisavó de Davi. Mas assim, para colaborar com essa possibilidade, que ninguém está afirmando nada, houve também uma fome na época de Davi, na época do rei Davi, 3 anos de fome. Você lembra? Quando Deus resolveu cobrar por o rei Saul. O rei Saul quebrou a aliança. Ele matou os gibeonitas. Aquele acordo, aquela aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, o rei Saul quebrou. Ele matou 85 sacerdotes do Senhor e mais uma cidade onde moravam os levitas. E os gibeonitas catavam lenha e água, traziam água para o templo. Eles passaram a ser ajudantes, auxiliares dos levitas. E Saul entra lá e faz a lenha e mata. Então Deus chama 3 anos de fome nessa época por causa desse acordo. Outra possibilidade é dessa história ter acontecido na época de Gideão. Você lembra que eles plantavam e os medianitas, amalequitas, vinham como enxame de abelha. Eles vinham em bando, traziam tendas, traziam seus camelos e acampavam lá. E ficavam lá até destruir tudo. E a Bíblia diz que eles deixaram Israel em extrema pobreza. Ou seja, para lá de pobre. Está aí no capítulo 6, no Juízes 6, de 3 a 5. Porque sucedia que semeando Israel os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente subiam contra eles e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhoto em grande multidão e não se podiam contar nem eles nem os seus camelos e entravam na terra para destruir. Possibilidade de esse livro ter sido escrito também na época de Gideão, que houve esse período de fome por alguns anos. Se não me falha a memória, 7 anos eles faziam isso com o povo de Israel. Eles subiam e destruíam tudo. Então essa família vai partir de Belém. Belém, casa do pão, sem pão. Por quê? Por que a casa do pão está sem pão? Uma das coisas que eu quero tratar aqui é nós pararmos de perguntar a Deus o porquê. Por que está me sucedendo isso? Nas duas possibilidades, foi por causa da transgressão. Lá, em Gideão, o que Deus fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor levanta essas nações. Segue-se o curso natural, sem intervenção divina. A destruição. Se Deus deixar, o inimigo nos destrói. E rápido. E na outra foi o pecado de Saul. E Deus vai cobrar na época de Davi. 3 anos de fome. E fome é não ter o que comer. E Israel tinha o que comer. Então essa família está saindo, mas se tem o que comer. Porque quando eles voltou, os vizinhos estavam lá, estava tudo lá. Então a fome é não ter o que comer. Como você diz, estou com fome, está pecando. Se a comida está lá na frente, se você está a meia hora de casa, aí porque você não está em casa, está dizendo estou com fome. Não é fome, é apetite. Apetite, você tem o que comer. Por quê? Nós perguntamos a Deus. Deus podia responder, porque você merece, porque você é pecador, porque eu sou Deus, porque eu castigo e açoito aqueles que eu amo, terei misericórdia de quem eu quiser.
de quem eu tiver. A postura nossa, nós não temos que perguntar a Deus o porquê. Agradecer é todo tempo por estarmos vivos, por estarmos desfrutando das suas misericórdias. Só agradecer. A postura nossa tem que ser como a de Jó. Quer ver o que Jó fez? Ao ouvir isso, Jó se levantou, se rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostou-se no chão em adoração. Ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou Jó. Nem de nada culpou a Jó. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Ele não culpou a Deus, ele não botou a culpa em Deus, ele assumiu. Ele vestiu a camisa. Ele, nu eu vim e nu eu voltarei. Essa deve ser a nossa postura. Depois de tudo isso, depois de tudo que ele perdeu. Porque eu peguei aqui a partir do versículo 20. Depois de tudo que ele perdeu. Depois de tudo que ele perdeu, ele adora Deus, adora Deus. Há uma evidência de que o homem está se afastando de Deus, ou está afastado, é quando ele quer viver só na bonância. Ele não aceita a disciplina. É o caso de Elimeleque. Ele não quer passar por a disciplina. Olha só o que está escrito aqui em Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considere. Porque Deus faz tanto esta como aquela, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia da prosperidade, goza, compra roupa, compra bolsa, come churrasco. Mas quando vem a adversidade, a disciplina, considere que Deus continua sendo teu pai. Que às vezes quer te dar um puxão de orelha. Às vezes quer te dar maturidade. Você não castiga seu filho? Então, não disciplina ele. Um homem sem disciplina está em rumo à sua autodestruição. Então, Elimeleque, ele está querendo fugir da disciplina do Senhor, que está disciplinando o seu povo. E por quê? Por amor. É o que está escrito. Vamos dar uma olhadinha na lei? Vamos ver o que diz a lei em Deuteronômio 29, 19 a 23. Vamos ler aqui, porque é muito importante esse texto. Deuteronômio 29, 19 a 23. Se alguém cujo coração se afastar do Senhor para adorar outros deuses e ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Olha só, hein? O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Vai vendo aí se não é o que aconteceu com Elimeleque. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos e os seus descendentes e os estrangeiros que vierem da terra distante verão a desgraça que terão caído sobre a terra e as doenças que o Senhor trará, que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá, e será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Admar e Zebuim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Vê aqui, aí se você está falando da terra, mas se a gente trazer aplicação, os filhos de Elimeleque, não tiveram, a semente deles não nasceu, eles não tiveram filhos. E foi justamente que esse homem traz para a sua casa destruição, como está aqui, ó. E pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho. Trará desgraça, tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Esse homem trouxe a desgraça para toda a sua família. Então, não vale a pena fugir da adversidade, da correção do Senhor. Fugir da prova. Engraçado que quando o crente foge da prova, depois ele tem que voltar e começar ela
do zero. Então, o importante é ser aprovado. Como diz o pregador, encaixar na forma de Deus. Isso que é o interessante. Está querendo fugir? Dizia um pastor que já me apacentou, você foge e Deus vai com um chicote atrás de você. Era um pastor que ele usava muito o atributo da justiça de Deus. Então toda a família vai para Moabe. Toda a família muda-se para outra nação. Outra nação. Que nós vamos passar a conhecer agora Moabe. A adversidade seria uma oportunidade, né? Muito boa para Elimeleque ajudar os seus conterrâneos, seus familiares, seus vizinhos, já que era um homem de posse, um homem rico. Noemi vai dizer isso lá na frente. Sair de mãos cheias. Eles eram ricos, pessoas de posse, mas vão sair. Vão sair para Moabe. Fugir da crise às vezes é uma necessidade. Claro. Nós vamos ver aí vários episódios, pessoas fugindo da crise. Nós vamos ver o profeta Elias fugindo de Jezabel. Uma crise, uma necessidade de fugir. Ele não ia ficar para ver. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. O profeta Elias não foi covarde. Você pode até chamar de medroso, mas se fosse eu, você também fugiria, com certeza. Nós vamos citar aqui para frente outro episódio que Deus manda fugir. Deus manda fugir, aí Deus está mandando. Quando Deus manda, Ele assume. Então não podemos ser covarde na hora da crise, na hora que as pessoas estão precisando de nós. Se vira, dá seu jeito. Se você tiver pão e não supriu necessidade, você é pior do que o infiel. Não adianta orar. Então é isso aqui que Elimeleque está fazendo, fugindo da crise. Amados, os moabitas eram pagãos, desfrutavam da graça comum de Deus. O que é graça comum? Sol, chuva. Embora sacrificavam crianças, Elimeleque sabia disso, dizendo que a pureza da criança dava fertilidade à terra. Eles faziam sacrifício de humanos, sacrifícios humanos, coisas que Deus nunca pediu. E quando Noemi diz para sua nora, volta para a sua terra e para os seus deuses. E quando Ruth diz, teu Deus será o meu Deus. Então quando você está mudando de terra, você está mudando de Deus. Por exemplo, nós temos países que o Deus daquele país não é o Senhor da glória, a não ser que ele te mande para lá, ele vai assumir. Mas o país de lá é o Deus de lá é o homem. O suposto Deus de lá é o homem, que persegue os cristãos, mata, enfim, prende. É o homem. O que você vai fazer num país desse? Fugindo da crise? Você já sabe que lá não tem Deus. Dependendo do lugar que você cair, geralmente a pessoa rica, ele vai para uma capital, não tem. Então ele está fugindo da crise. E o nome está deixando de fazer jus do nome dele. Deus é o meu rei. Ele está deixando o seu rei para ir para um lugar onde se adora os deuses, os ídolos. Os moabitas, sabemos que surgiu do incesto de Ló com as suas duas filhas, saiu moabitas e amonitas, eles foram crescendo ali naquela região e tomaram corpo e passaram a ser o clã dominante. Então eles passaram a se chamar moabitas, o reino dos moabitas. Juízes 3,14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Então os moabitas já tinham subjugado Israel. E você, se for olhar a história dos moabitas, dos ancestrais deles, é uma história de perversão, de crueldade, de matança. Vamos ver lá Sodoma, eles saíram de Sodoma. E continuam de mal a pior. Depois do incesto, eles sabem a origem deles, que é de um incesto. As filhas embebedando o pai, tendo relação com ele, e tendo Moabe e Amon, moabitas e amonitas. Aí, Noemi vai com o marido. Vamos embora.
por sair da terra. Na época, nessas épocas aqui, pelo que nós estudamos no último livro de Juízes, pelo que eles faziam com as mulheres, sequestravam as mulheres, como se fosse uma coisa qualquer. Então nós estamos vendo uma época que a mulher não tem voz. Ela não tem voz. Então o marido se levanta e ela vai partir atrás com seus filhos. Mas uma aplicação para nós aqui: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. A mulher deve seguir o marido, estou falando hoje, no Senhor. Porque Elimeleque está saindo do Senhor. Eu não sei se havia possibilidade dessa mulher fincar o pé e dizer: eu não vou, eu não vou. Não sei se tinha leis para protegê-la, ou ela seria talvez morta por Elimeleque. Nós acabamos de estudar os Juízes e vimos que o que eles faziam com as mulheres. Mas, no caso hoje, o marido saiu do Senhor. Sai fora. Você tem leis para te proteger. Então seja submissa, contando que seja no Senhor. Saiu do Senhor? Ah, vou para a China. Vou para a Coreia. Onde os homens são os deuses de lá. Então, submissa no Senhor. O marido não pode... Saiu do Senhor? Tá fora, sai fora. Esse marido estava largando, literalmente, o Senhor, para seguir o seu próprio caminho, como nós lemos naquele texto lá atrás. Vamos dar sequência aqui? Versículo 2 ao 5. Vamos conhecer essa família. Vamos conhecer a família de Noemi. Família de Noemi. Elimeleque, quer dizer Deus é meu rei, era o patriarca, chefe da família. Noemi, amável. Oh, mulher amável. Não era amarga, barraqueira, iracunda, amável. Malom está enfermo. Quilion, aquele que chega ao fim, ou aquele que falha. Essa terra que vai falhar. Então isso quer dizer o nome dele. Morre Elimeleque. Depois da morte de Elimeleque, seus filhos se casam. Já tinha uns 10 anos que eles moravam em Moabe. Nota que eles partiram para voltar logo. Mas já se passam 10 anos. Vamos dizer, depois eu volto. Mas você saiu para o seu caminho, saiu do caminho do Senhor, seguindo o teu coração. Aí lá na frente vai dizer para nós: há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu fim é a morte. Justamente o caminho que Elimeleque escolhe. O caminho da morte. Depois morrem também os seus filhos. E ficam 3 viúvas. Agora são 3 viúvas desamparadas. Por quê? Não tem descendentes. Sem descendência, sem posteridade. 3 viúvas. Talvez morando juntas. Quero crer. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Eita, agora a terra do pão voltou a dar pão. Então, vamos voltar. Vamos voltar para a nossa terra. Agora Deus visitou, mas Deus não fez cair alimento do céu. A terra produziu. Talvez agora não tinha os amalequitas para saquear a terra ou a fome. A terra voltou a produzir. Talvez um concerto que fizeram com Deus. Se foi nessa época aí de Davi, Davi matou, se não me falha a memória, 7 homens enforcados, foram o que eles pediram para aplacar a ira de Deus, e a ira de Deus se aplacou realmente. Isso são possibilidades. A terra agora está produzindo. Vamos lá, vamos voltar para a nossa terra. Versículo 7 a 15. No caminho,
Noemi insiste, para que elas voltem. Voltem. Por que vocês vão perder tempo atrás de uma velha? Vocês são novos, estão cheios de vida pela frente. Não tenho nada para oferecer vocês, nem agora, no presente, nem no futuro. Eu não tenho mais filhos. Ainda que eu viesse a ter filhos, ainda que Deus visitasse meu ventre, eu casasse, Deus visitasse meu ventre, vocês iam esperar até ele crescer. Aí já seriam também, Noemi já ia morrer, e se o rapaz não quisesse casar com elas, era uma história muito complexa. Então Noemi vai insistir. Talvez o que pesava na mente dela, no coração, era ela chegar em Belém com 2 estrangeiras, 2 moabitas. Meu pai. Por isso talvez ela insiste: voltem, minhas filhas, que Deus abençoe, volte para suas mães, para os seus deuses, se casam. E ela abençoava elas. Vocês foram boas comigo, vocês foram leais, fiéis a mim, aos falecidos. É uma história muito, muito bonita. Ofra, que significa pescoço, beijou a sua sogra e voltou o pescoço para Moabe. Chorou, beijou e voltou. Tá bom, estou voltando. Agora, amados, no versículo 16 e 17, está aqui a grande declaração de amor incondicional. Foi a forma que Deus nos amou, sem ver em nós nada. Nada que pudesse dizer foi por isso, porque ele é bom, por causa dessa qualidade. Não. Todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus, mas ele nos amou de uma maneira incondicional e nos deu a responsabilidade: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E esse texto aqui é muito usado nos casamentos. É muito bonito, a gente chora, a gente se emociona, porque é muito bonito, muito lindo. É uma declaração: não insiste. Para de insistir para me te deixar. Devia estar as lágrimas correndo no olho. Para, eu não vou te deixar. Seu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. E outra que ela está dizendo: eu vou contigo até o fim. Quando ela disse: onde quer que morreres, ali morrerei eu. Ela está dizendo: não pensa que eu vou te deixar, te abandonar no meio do caminho. Não. Eu vou até o fim. E lindo. Declaração linda. São os votos de fidelidade até a morte. O que realmente nós fazemos no casamento. Votos de fidelidade. Aí vamos fazer umas aplicações para nós. Porque Ruth, ela não está avisando nada, ela não está vendo nada, ela não tem a previsão do futuro, ninguém está falando para ela o futuro, o que vai acontecer lá na frente. Não, ela não está vendo nada. A única coisa que ela está vendo é uma velha que precisa dos seus cuidados. E ela se dispõe a cuidar dessa velha. Uma velha amargurada de espírito. Quando Deus já começa a mostrar para ela misericórdia, só dessa notícia surgir lá em Moabe, que Deus estava abençoando o seu povo, isso já é uma fagulha da misericórdia de Deus. Mas essa mulher, ela não está enxergando ainda a misericórdia, ela está enxergando a justiça. Deus me puniu. E ela vai falando um montão de coisas que nós vamos ver aqui para frente. E Ruth está sem ver nada. Ela está prometendo. Então vamos fazer aplicações. Olha só. O amor é uma decisão. Decisão munida de ação. Ruth decidiu amar a sua sogra incondicionalmente. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nos vem em mente esse texto bíblico. Lança o teu pão sobre as águas. Não é isso que Ruth está fazendo? O rio, as águas estão passando. Eles estão plantando trigo. A maré está baixa. E a semente, ela brota.
depois de muitos dias, lança teu pão sobre as águas. É isso que Ruth está fazendo. Amor incondicional. Olha só, onde é que ela vai colher. Lá na frente, no capítulo 2, versículo 11. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Aqui ela está casando, está entrando na genealogia de Cristo. Deus vai dar um filho. E ela passa a pertencer ao povo de Deus. Lança teu pão hoje. Com amor incondicional, não busca mérito. A gente só quer ajudar quem tem para nos dar, com interesse, segundo as intenções. A Bíblia diz, o amor não busca seu próprio interesse. Agora vamos ver a história que Deus mandou ir. Eu falei que nós iríamos ver a história que Deus mandou fugir da fome. E essa é uma história muito linda. Outra mulher que lança o seu pão sobre as águas. Quem é? Você sabe quem é? Vamos lá. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu com ele que fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Olha que maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Amor incondicional. De modo que ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. E assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo. 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Olha só, que maravilha. Cuidando de um homem. O percurso de viagem dele devia ser uns 56 quilômetros. E agora, o profeta Eliseu tem um cantinho para ficar. Vosso trabalho não é em vão para o Senhor. Olha só, vamos dar sequência a essa história linda. Essa mulher vai ser abençoada. Deus vai dar um filho. O que nós podemos, Geazi, fazer para retribuir essa mulher? Geazi diz, eu vejo que ela não tem filho. Ao tempo de uma vida, abraçarás um filho. Deus deu um filho para ela. Agora o pior está para acontecer. 2 Reis 8, 1. E Eliseu falou àquela mulher, em cujo filho havia feito viver, dizendo, levanta-te e vai, tu e a tua casa, e vive de onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre toda a terra 7 anos. Essa mulher está colhendo pão, porque ela plantou. Ah, mas sem interesse. O amor não busca seus próprios interesses, ela não está pedindo nada, ela está amando. Incondicionalmente, ela decidiu amar o profeta. E Deus, que tem as recompensas, agora ele vai recompensar ela. Vai porque vai vir 7 anos de fome, é uma mulher rica. Mas, você viu os 7 anos de fome lá no Egito? O povo desesperado em comprar mantimento no Egito, por causa da providência de Deus. Mas esses 7 anos de fome aqui, certamente é em Israel. Por causa também de transgressão, creio eu. Punição de Deus. Essa mulher vai habitar, e a mulher partiu, versículo 2. 2 Reis 8, 2. Então a mulher partiu para as terras dos filisteus. Foi morar lá. Morou lá. Versículo 3. Quando foram passados 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Então ela procura o rei, porque ela volta com a mão atrás e outra na frente. Assim como também Noemi. Alguém já havia, talvez, tomado posse das suas terras, invadido. Aquela mulher está com a mão na frente e outra atrás. E uma coisa inusitada acontece. O leproso, que agora está leproso, Geazi, herdou a lepra de Naamã, está conversando com o rei. Isso aqui no capítulo 7, ele herda a lepra de Naamã. E ele está, não sei se aonde, em que lugar, não sei se é a distância. Ele está conversando com o rei. Está falando justamente dessa mulher. E o rei manda restituir tudo que era dela.
Deus. E tudo que era dessa mulher é restituído. Que maravilha! Amor incondicional. Foi esse amor que Ruth decidiu amar Noemi. A essência do evangelho não é você passar quem está à frente, mas é voltar e ajudar quem vem lá atrás. Versículo 18, Noemi insiste para que Ruth volte. Ou melhor, Noemi para de insistir para que Ruth volte. Depois daquela declaração, versículo 19 ao 22, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Chegaram lá. Chegaram em Belém e as mulheres ficaram sem conhecer Noemi. E disseram, não é aquela Noemi? Não é a Noemi? Aí conheceram e ela diz, não me chame mais Noemi, não me chame mais de amável, me chame de amarga. Mara quer dizer amarga. Mulher, já o terceiro ponto, que ela desfruta da misericórdia, mas ela continua com a justiça. Deus me puniu. Por que o terceiro ponto? Porque o primeiro ponto, ela saber que Deus havia dado pão ao seu povo. O segundo ponto, da misericórdia de Deus, é a sua nora ir com ela. Terceiro ponto, é elas serem bem recebidas, acharem graça diante dos olhos das mulheres, sendo ela trazendo o amor Moabita, e acharam graça diante dos olhos do povo, do povoado. Então ela já está desfrutando da misericórdia de Deus, mas está agarrada com o atributo justiça. Isso acontece com muita gente. Muita gente. Ai de nós, se Deus só usasse para nós a justiça, o mundo já teria acabado. Talvez você que está sofrendo alguma perca, cuidado. Desfruta da misericórdia de Deus. Você está vivo. Talvez você perdeu a família no acidente, em alguma coisa assim. Mas você está vivo. É misericórdia de Deus. Arranca. Deixa Deus limpar o seu coração. Viva o presente. Deixando as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. E olha o passado do apóstolo Paulo. Meu pai. Mas ele siga em frente. Desfruta da misericórdia de Deus que essa mulher não está querendo desfrutar. Ela está entrando numa nova vida. Saiu viva, mas está agarrada com o atributo justiça. Isso cabe até a nós, pregadores. Eu sou um pregador da justiça de Deus, mas é também da misericórdia. Eu não posso pregar só a justiça. Preciso pregar a misericórdia, o amor, a bondade, o perdão, a graça, a fidelidade de Deus, a santidade. Um Deus que pune quando é preciso. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos pó. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita. Até a data foi propícia. Início da colheita. Deus abençoando essa mulher de uma forma maravilhosa. Nos traz um fato bíblico. Eu quero fechar aqui nesse fato bíblico. Olha só o que estava acontecendo. Principalmente as pessoas mais idosas, que tendem a... Se você for dar aula para um público mais idoso, eles gostam do passado. Os mais jovens gostam do presente, do futuro. Mas as pessoas mais idosas, eles gostam do passado. Eles ficam mais naquela época. Ah, mas não acontece mais isso. A lamentação, a lamúria. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento tem que ser renovado. A gente não pode ficar naquela do passado. Por exemplo, no passado eu me reunia com os amigos para buscar o poder de Deus. E buscava mesmo, mas sem entendimento. Só que Deus é tão misericordioso que Ele visitava nosso coração. Mas a gente não tem que buscar o poder de Deus.
O teu é o poder, a honra e a glória. O poder pertence a Ele. Nós temos que buscar, sim, cura para a nossa alma. Eu busquei incessantemente a Deus para purificar os meus lábios com entendimento. Essa tem que ser a busca. Buscar a Deus para você parar de xingar, para você ter equilíbrio na língua. Talvez pelo um parente. Essa deve ser a nossa busca. A buscar perder tempo. Para quê? Se o poder pertence a Ele. Ele faz o que quer, na hora que quer, Ele faz o que lhe apraz. Para quê? Para se amostrar? Deus me deu essa frase. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que quer se amostrar, se aparecer, não me representa. Então eu fecho essa exposição com esse quadro bíblico aqui, em Esdras, no livro de Esdras. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes das famílias já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Chorando. Mas, em contrapartida, porém gritavam de alegria. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouviam de muito longe. Será que você é um desses que está resistindo à misericórdia de Deus? Será? Pense aí. Porque essa mulher, ela está desfrutando, mas está resistindo. Entrega teu coração para o Senhor. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele moldar. Deixa o passado para trás. O passado é bom para nós irmos lá, pegar um arquivo, ler, engavetar de novo no passado. É uma experiência. Agora, Deus está trabalhando poderosamente na vida dessa mulher e ela não quer enxergar. Talvez esse seja você. Está recusando a misericórdia de Deus. Está enxergando só um Deus justiceiro. Está desperdiçando a misericórdia e a bondade. Que Deus nos abençoe. Até o próximo capítulo, que é o capítulo 2. E mulheres, se preparem, porque nós vamos fazer várias aplicações aqui para a mocidade, principalmente o sexo feminino, já que se trata de uma mulher. Se preparem para a nossa exposição no capítulo 2, que estaremos postando no YouTube, talvez na sexta tarde. O tempo ontem estava ruim, então nós estamos postando no sábado. Se preparem para o capítulo 2. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever aí no canal.